A passagem das Escrituras para a qual eu devo chamar a sua atenção nesta tarde está aqui na sequência de nossas considerações em Mateus capítulo 8, versículo de número 18. Mateus capítulo 8, versículo de número 18. Estas palavras: E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou, isto é, os discípulos, que passassem para o outro lado. Bem, isto é a respeito das implicações de ser um discípulo de Cristo. Há uma conexão cronológica aqui nesta narrativa de Mateus, e nós temos observado isso desde o último estudo. Se você observar o versículo de número 18, ele diz: E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. Versículo 23, e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E versículo 28, e tendo chegado ao outro lado, à província dos Gadarenos. Mateus, ele dá continuidade à sequência de eventos em sua narrativa, mas ele faz aqui uma breve pausa no registro dos milagres de Jesus, para registrar estas palavras do Senhor Jesus Cristo, dirigidas a dois voluntários a discípulo em potencial. E é na sequência deste encontro que o Senhor irá narrar também Mateus irá narrar também um dos grandiosos milagres do Senhor Jesus Cristo Salvador, não sobre os homens ou sua enfermidade, ou sobre os demônios, mas sobre a natureza. O poder do Senhor Jesus Cristo sobre a criação, a sua divindade demonstrada em seu poder sobre a natureza. Bem, eu devo começar neste versículo de número 18. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. O Senhor estava mais uma vez cercado de uma imensa multidão. Eu não penso que seja a mesma multidão do versículo 16, e chegada a tarde trouxeram-lhe muitos endemoniados, uma imensa multidão. Nós estamos aqui já no final do dia. Aquela multidão provavelmente se dispersou, voltando para os seus lares, e aqui uma nova multidão pela reunião se reúne em torno do Senhor Jesus Cristo, e o Senhor, mais uma vez, cercado de uma imensa multidão. E Ele as ensina. O Senhor curava as multidões, Ele alimentava as multidões, e então Ele despedia as multidões, ou se retirava dela. E Ele fazia isso, nós lemos no versículo 18, por muitas razões. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. Bem, ele fazia isso porque, embora completamente divino, ele também era completamente homem. E como homem, ele precisava de um tempo à parte para descansar, para orar, para alimentar-se, para dormir, e também para os seus discípulos. Lá em Marcos, por exemplo, no capítulo 6, versículo de número 31, nós vemos isso acontecer logo após o encontro com uma multidão. Marcos 6, 31, apenas uma menção aqui. Marcos 6, 31, e ele disse-lhes aos discípulos: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E assim a multidão, pressionando aqui o Senhor Jesus Cristo, ele deu ordem aos discípulos que descessem, saíssem de Cafarnaum, fossem em direção ao lago, tomassem o barco e fossem para uma outra região. Ele fazia isso, queridos, não apenas para descansar, embora devesse, mas porque ele deveria pregar o Evangelho. Ele não veio a este mundo apenas para curar. Em determinado momento os discípulos o procuravam, porque a multidão estava em toda parte, Jesus Cristo estava orando. E quando os discípulos chegam a ele diz: Vamos para outras vilas pregar o Evangelho, porque para isto eu vim. Os seus milagres, os seus sinais eram apenas recursos visuais para autenticar a sua messianidade, para ilustrar a sua mensagem. Sim, ele curava por grande compaixão, mas lembre-se, ele veio para pregar libertação aos pobres e oprimidos de espírito. E assim, nesse contexto, nós vemos o Senhor Jesus Cristo se retirando mais uma vez. E Jesus, vendo em torno de si uma imensa multidão, ordenou aos discípulos que passassem para o outro lado. E é no caminho entre a cidade de Cafarnaum, que estava ali na região
ocidental do Jordão, ao norte do Lago da Galileia. Você se recorda que o Jordão ele deságua no Lago da Galileia e segue para o Mar Morto. Do lado ocidental estava a cidade, a pequena vila de Cafarnaum, onde Pedro tinha provavelmente alugado uma casa que lhe pertencia, e o Senhor tinha estabelecido naquela pequena vila o seu, assim por dizer, quartel-general. Dali ele se movimentava com facilidade para todas as cidades de Nazaré, as cidades em torno do lago, e ia à Judéia e sempre voltava. Ali estava o seu ponto central. Ali ele realizou muitos milagres, ali ele curou muitas pessoas, ali ele proclamou aquele grande sermão do monte que nós já consideramos há algum tempo atrás. E assim, no caminho de Cafarnaum para o lago, antes de chegarem ao barco, não sei, talvez na beira do lago ou no caminho, nós lemos que 2 homens se aproximaram do Senhor Jesus Cristo. E aproximando-se dele, um escriba, e aqui nós temos então o diálogo. Haverá um outro na sequência, no versículo 21, mas na verdade Marcos, o evangelista, nos diz no capítulo 4, no versículo de número 35, que não eram apenas 2, mas eram na verdade 3 homens que se aproximaram. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E nós leremos aqui sobre esta grande tempestade, e o Senhor irá falar sobre a aproximação desses discípulos. Na verdade, eu estou no texto sobre a tempestade, mas em Lucas, na verdade, não abrirei agora pelo tempo, ele nos informa também sobre isso, e Marcos irá mencionar que 3 pessoas se aproximam de Jesus, 3 discípulos em potencial. É isso que é importante. Por que Mateus apenas menciona 2? Bem, nós sabemos que o objetivo de Mateus tem um foco específico. O seu objetivo era marcar aquele diálogo entre estes 2 discípulos, porque há uma lição para aqueles discípulos, os apóstolos, e há uma lição na resposta e no diálogo de Cristo com eles, para nós. 2 homens então se aproximam de Jesus Cristo. Bem, eles desejam se juntar ao círculo interior dos discípulos. Havia um círculo exterior de pessoas que o acompanhavam à distância e voltavam para suas casas, e havia um círculo interior de apóstolos e um pequeno número de discípulos mais juntos com o Senhor, e estes 3 homens aqui, em particular estes 2 principalmente, eles desejam se unir ao grupo mais achegado dos discípulos do Senhor Jesus Cristo, e acompanhar o Mestre em suas jornadas, e estar com Ele. E nós lemos que o primeiro que se aproxima, é um escriba, e aproximando-se dele, versículo 19, um escriba disse-lhe. Bem, um escriba, você sabe, um escriba era um membro da classe letrada de Israel. Ele era o responsável, esta classe era responsável por fazer as cópias dos manuscritos da lei. Cada vila, cada cidade em Israel deveria ter pelo menos um escriba que soubesse a lei, que fosse entendido da lei, que pudesse ensinar, interpretar. E esses escribas, e o termo traduzido como escriba é gramatos, eles eram de onde nós tiramos gramática, eram especialistas na gramática, na síntese, nas palavras do Antigo Testamento da lei. Eles contavam essas palavras, eles sabiam o número de vírgula, eles poderiam lhe dizer a palavra que estava no meio da Bíblia, no início de um capítulo, X ou Y. Eles eram pessoas dedicadas e peritos nas minúcias da lei. Às vezes, nas vilas, eles trabalhavam como secretários do governo, ou como juristas canônicos, juristas da lei, para decidir se uma causa está de acordo com a lei ou não. Cada vila em Israel tinha pelo menos um. E nós lemos que os fariseus também eram escribas, nem todos, mas muitos fariseus eram também escribas, embora eram 2 classes diferentes, os fariseus e escribas. Escribas eram responsáveis por estudar e por ensinar a lei. E assim como os fariseus, os escribas eram muito hostis ao Senhor Jesus Cristo. Eles o detestavam, porque o Senhor Jesus Cristo era um mestre que ensinava não como os escribas. Era um mestre que não tinha passado pelas escolas dos escribas de Jerusalém. Era um mestre que falava com a autoridade de Deus. Era um mestre que, assim por dizer, lhes roubava o brilho, o prestígio, através dos seus milagres, que cativava as multidões, e assim eles o odiavam. E assim eles o detestavam. E é um desses homens que se aproxima do Senhor Jesus Cristo. E aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Aonde quer que fores. Uma declaração surpreendente, não é? Especialmente vinda de um escriba, um grupo bastante hostil, como eu mencionei, contra Cristo e os seus discípulos. Bem, nós devemos crer aqui
que este escriba, ao se aproximar do Senhor, ele foi sincero no momento em que ele faz a declaração. De fato, ele parece estar resolvido, de fato, a servir o Senhor Jesus Cristo, a ir com o Senhor Jesus Cristo. Aonde quer que tu fores, Senhor, por terra ou por mar, para além das fronteiras de Israel, eu irei. Eu irei. Ele não diz, Senhor, eu desejo te seguir. Ele diz, Senhor, eu te seguirei. Há uma resolução aqui. E nós podemos crer inicialmente que é uma resolução sincera, realmente de seguir ao Senhor e estar com Ele. Todavia, baseado na resposta do Senhor Jesus Cristo, nos próximos versículos, nos parece que, embora resoluto, a intenção deste escriba não era totalmente, digamos, honrosa, altruísta. Esse escriba, ele tinha uma agenda secreta de intenções, de ambições, e é o que a resposta de Jesus Cristo parece transparecer, uma vez que o Senhor Jesus Cristo conhece o coração de todo homem, de toda mulher, de todo aquele que se aproxima dele. Aquele discípulo, ou melhor, aquele escriba, ele tinha ouvido os sermões de Jesus, ele viu os milagres de Jesus, ele viu as multidões, ele viu o frenesi e ele ficou entusiasmado. Ele atraiu então o pensamento de se associar com aquele homem, aquele grande profeta, o Senhor Jesus Cristo. Assim o Salvador estava debaixo do holofote, e se ele estivesse com Jesus, ele também estaria debaixo do holofote, debaixo da atenção, comandando as multidões, falando com elas, promovendo a si mesmo, assim por dizer, acima de outros escribas. É possível que ele desejasse um lugar de destaque entre os demais discípulos. Talvez ser um ministro de Cristo em Jerusalém, você se recorda que eles tinham uma ideia errada sobre o Messias, que o Messias viria e seria um grande libertador de Israel e estabeleceria o trono de Davi novamente em Jerusalém, e expulsaria os romanos, e os seus seguidores seriam os seus ministros, não é ministro disso, ministro daquilo. É possível que ele quisesse um lugar, um assento na mesa entre os ministros de Cristo, assim por dizer, ou talvez ele seguia Jesus por mera curiosidade, ver os milagres, não é? Estar no meio da multidão, o que está acontecendo, ou receber de Jesus algum sustento. Ele pensou, ele é um mestre, ele realiza milagres, quantas pessoas não veem ele para a cura? Ele deve ter um dinheiro muito bom, ele deve estar carregando muita grana, e assim, se eu me juntar a ele, eu vou ter um sustento mais digno, não é? Andando com Jesus. Bem assim seja qualquer que tenha sido a sua intenção, ele desejava ser um discípulo de Cristo. Mas ele falhou, e aqui está o nosso ponto. Ele falhou em calcular o custo de seguir ao Senhor Jesus Cristo. Ele falhou em compreender as implicações do que é ser um discípulo de Jesus Cristo, que significa negar-se a si mesmo. Sacrifício, isto é, serviço, trabalho e sofrimento. E assim o Senhor Jesus Cristo, conhecendo o seu coração e a sua intenção, é claro, porque a resposta de Cristo é sempre de acordo com a mente e com o coração, não de acordo meramente com o que a pessoa põe para fora, mas de acordo com a real intenção do coração. Nós vemos isso repetidas vezes nas respostas de Cristo. O Senhor então testa a sua consagração no versículo 20. E disse-lhe Jesus ao escriba, as raposas têm covis e as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Que resposta não é? O Senhor Jesus Cristo não aceitou nem o rejeitou, se você ler com calma. A sua réplica é uma réplica solene, é uma resposta para que aquele escriba voluntário a ser um discípulo saiba da dificuldade que aqueles que querem seguir a Jesus devem esperar. E o Senhor logo testa a lealdade proclamada deste discípulo. Senhor, pessoal, Senhor, te seguirei onde quer que fores. Pois muito bem, como se o Senhor Jesus estivesse dizendo, as raposas têm os seus covis e os passarinhos os seus ninhos. Ele diz a esse voluntário que aquele mestre que ele iria seguir, e se entregar e se dedicar a ser um discípulo, ele era tão pobre, que os animais do campo tinham uma situação habitacional melhor do que a dele. Enquanto esses animais tinham um lugar garantido, definido para retornar ao final do dia, covas e ninhos, o Filho do Homem não tem lugar permanente para passar a noite. Ele estava na casa de Pedro. Ele não tinha um lugar fixo. Meus queridos amigos, sendo assim,
Se você deseja ser um discípulo de Cristo, então calcule o custo. Esta é a resposta do Senhor Jesus. E embora haja um galardão no céu, haja um prêmio que é a eternidade, o caminho que conduz a este lugar é uma cruz. É uma porta estreita, é um caminho estreito. Não é que esta porta é estreita e o caminho depois dela começa estreito, vai se alargando. Não, esse caminho continua estreito até o final. As raposas têm seus covis, os passarinhos os seus ninhos. Bem, nós não sabemos se ele retornou de fato, se ele foi com Cristo e de fato se tornou um discípulo. Eu penso que é provável que não. Mas aqui está uma lição para nós, bastante clara. É sofrimento e autonegação que está evidente nesta resposta do Senhor Jesus Cristo. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Queridos amigos, embora o Senhor Jesus Cristo seja o único que sofre ou a sofrer vicariamente, seus discípulos também devem sofrer. Embora o Senhor Jesus Cristo seja o único a sofrer vicariamente, isto é, sofrer por um pecado que não é seu, um sacrifício, um sofrimento substitutivo no lugar de pecadores, para a salvação, seus discípulos devem sofrer, de modo a identificarem-se com sua causa. Você já ouviu isso? Isso te soa estranho neste movimento evangélico, nesse tempo em que nós vivemos? Sofrer? Mas eu sou filho do rei, eu sou cabeça, eu não sou cauda. Sofrer? Sofrer. Os seus discípulos devem sofrer para se identificar com ele. Essa é uma verdade clara na palavra de Deus. Abra comigo em João capítulo 15, versículo de número 20. Observe essas palavras. Lembrai-vos da palavra que vos disse, aqui está Cristo no final do seu ministério. Não é o servo maior do que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Hebreus capítulo 11, deixe-me trazer mais um texto, versículo de número 26. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, isto é, Moisés, porque tinha em vista a recompensa. Vitupério, você sabe o que é isso? Vitupério é uma ofensa, é uma repreensão, um insulto, uma injúria que é dirigida a uma pessoa. Normalmente palavras críticas, cínicas, sarcásticas, para rebaixar, para humilhar alguém que se pretende ofender, desprestigiar ou reduzir. O autor está dizendo que Moisés preferiu isto aos tesouros do Egito. Todo crente tem um vitupério de Cristo a carregar, se você é um crente verdadeiro. Você irá experimentar e tem experimentado isso em sua vida. Se não há um vitupério de Cristo, porque nós estamos servindo a Cristo, porque nós estamos firmados no seu Evangelho, que contradiz este mundo, que odeia o Evangelho, se nós temos buscado viver como Cristo, então há um vitupério a ser levado. Mas se não há nenhum vitupério, você deve perguntar a si mesmo: eu já nasci de novo? Ouça essas palavras de Colossenses 1, 24. Regozijo-me agora no que padeço por vós, diz Paulo aos Colossenses, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Observe essas palavras de Pedro, em 1 Pedro capítulo 4, versículo de número 13. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Deixe-me concluir com este texto em 2 Coríntios capítulo 1, versículo de número 5. Está aqui novamente esta verdade. 2 Coríntios, na verdade, 1, versículo de número 5. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação, encorajamento por meio de Cristo. Qual é o cristão que não carrega o vitupério de Cristo? Ouça essas palavras do Salvador a este discípulo em potencial. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Meu querido amigo, você tem experimentado algo deste vitupério de Cristo? Eu devo lhe dizer que o Senhor Jesus Cristo não possui agentes secretos no escritório, na universidade, no lar, na vizinhança.
Não há agentes secretos do reino de Cristo. Não há cristãos à paisana, com roupas de civis. Ou a nossa luz brilha, ou não há luz em nós. Ou o nosso sal salga, ou não há sal em nós, e para nada serve, senão para ser de fato pisado, desprezado e rejeitado pelo mundo. É você um crente em Jesus Cristo. Você tem experimentado este vitupério porque você tem seguido, firmado-se em Cristo, abrindo a tua boca para falar do amor de Cristo, ou você se reserva e veste uma roupa de paisana para não sofrer este vitupério. E não deseja que ninguém lhe conheça como um cristão no local de trabalho, e que ninguém saiba que você vai para uma igreja. Por quê? Porque você teme a chacota. Crente, uma crentinha, um crentinho, Bíblia, que pessoas tão estranhas. Mais um. Eu temo, não é? Eu temo. Eu temo o vitupério de Cristo. Acaso eu o conheço? Acaso ele vive em mim? Se ele está em mim, não há como fugir disso. E aqui está o desafio primeiro do Salvador a estes discípulos em potencial. As raposas têm os seus covis e as aves dos céus têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um Filho do Homem. Bem, essa é uma referência a si mesmo. É a primeira vez que aparece no Evangelho. A origem desse termo está em Daniel, veja comigo, capítulo 7, versículo 13. Daniel, em sua visão, diz: depois vi um santo que falava e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício? Perdão, meus queridos, eu estou no capítulo 8, desculpe, versículo de número 13. Eu estava olhando, isto é, na sua visão, nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como Filho do Homem, e logo de cara você já sabe que o teu Salvador Jesus, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar-se até a ele. Agora veja Mateus capítulo 26, versículo de número 64. Perceba como isso reverbera aqui nestas palavras, Mateus 26, 64. Disse-lhe Jesus: tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Este é o Filho do Homem. Daniel se refere ao Senhor Jesus Cristo e não a Israel. O termo ele aparece várias vezes no Novo Testamento. Na maioria das vezes, quando é utilizado sempre pelo Senhor Jesus Cristo. Apenas 3 vezes é mencionado pelos lábios de outra pessoa, em referência a Cristo, dizendo: ele disse, sou o Filho do Homem. Quem é este Filho do Homem? O Filho do Homem. E sempre indica ou aparece em um contexto de humilhação. O seu sofrimento. Sempre que ele usa estes termos, ele se refere à sua humanidade, ao seu sofrimento. O Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. Em Mateus capítulo de número 17, versículo de número 12, nós vemos o uso dessa expressão novamente pelo Senhor. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão sofrimento a eles também padecer o Filho do Homem. Capítulo 26, versículo de número 24. Deixa-me marcar este ponto aqui, é muito importante. Capítulo 26, versículo 24, sofrimentos. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, ele será traído. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para este homem se não houvesse nascido. E há tantos outros textos e passagens, quando o termo se refere à glorificação, mas é sempre uma glorificação depois do padecimento. Veja ainda Mateus 17, versículo de número 19, um desses exemplos. Mateus 17, 19. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E na sequência, ele irá declarar estas verdades. E nós vemos no versículo, um capítulo mais para trás, versículo 26 agora também, perdão. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, o que dará o homem em recompensa da sua alma? Não posso permanecer aqui, queridos, para a exegese, mas o contexto é esse. O Filho do Homem dá a sua vida, e ele dá a sua vida na cruz, para tomá-la ou recebê-la de volta na ressurreição. Assim, muitas vezes, refere-se à sua glória, mas sempre uma glória que vem depois do sofrimento. Assim, marque isto. Ele se refere à sua humanidade aqui.
Uma das razões porque o Senhor Jesus Cristo usava este título publicamente, um título que os judeus muitas vezes desconheciam, embora na profecia de Daniel, é que ao dar este título a si mesmo diante dos judeus, o Senhor ele pode então revelar a sua obra, a sua pessoa divina gradativamente. E não de uma vez. Porque se ele chegasse e dissesse, eu sou o Filho de Deus, de uma vez, no início, isso logo traria grandes dificuldades para o Senhor. Seu ministério teria sofrido grandes dificuldades. E essas massas ignorantes de judeus, que esperavam por um Messias político, logo diria, realmente ele é, veja os seus milagres, vamos levá-lo para Jerusalém à força. Não, ele deveria pregar. Ele deveria gastar aqueles 3 anos treinando os seus discípulos. E ele deveria cumprir o seu programa pré-estabelecido na eternidade, até o momento em que se tornou claro e ele começa a falar abertamente, eu e o Pai somos um. E é possível que inicialmente aquelas multidões, aquelas pessoas que seguiram o Senhor Jesus Cristo, eles não entenderam com clareza este título, Filho do Homem. Eles ouviam, ele fala, talvez eles registraram algo do tipo, homem, eu sou um homem, e guardavam de alguma maneira. Sabe quando você lê um texto num livro e você não entende, por preguiça você vai embora, foi isso que foi dito? Talvez foi isso. Mas gradualmente, conforme o Senhor seguia ensinando, abrindo os olhos daquelas pessoas, dizendo o que ele veio fazer, o que ele planejava, o que ele iria enfrentar, gradativamente ele estava expondo o que ele iria fazer, o que ele iria enfrentar. Importa que o Filho do Homem vá para Jerusalém, seja traído, seja ressuscitado. As suas mentes eram iluminadas quanto à sua pessoa. E eles começaram então aos poucos, ao longo do ministério, a questionar quem realmente é este homem. Quem realmente é Jesus. E o clímax dessa curiosidade está em João, capítulo 12, versículo de número 34. Nós lemos que eles chegaram a um ponto de dizerem entre si estas palavras. Respondeu-lhe a multidão, nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse então, este Filho do Homem? Porque nós aprendemos erradamente, eles não disseram isso, é claro, que o Messias nunca morrerá, ele será um rei em Israel e nos libertará. Mas tu dizes que ele deve ser crucificado, quem é este Filho do Homem? E assim, próximo do final do seu ministério, próximo da sua crucificação, ele publicamente se declara aquela pessoa de Daniel, como nós lemos lá em Mateus, isto é, eu sou o Messias, e vereis o Filho do Homem vindo com as nuvens, em seu poder e glória. Ele já era conhecido e crido pelos seus discípulos, e aqui está o estopim final, não é? Para os líderes, para o povo rejeitá-lo, ele diz que é como Deus. Tu és o Filho de Deus, tu dissestes bem, não precisamos mais de prova ou de testemunha, crucifica-o. Se ele tivesse dito isso abertamente logo no início, isso teria trazido grande dificuldade, e assim ele gradativamente se revela através desse termo, o Filho do Homem, que fala sobre o seu sofrimento, sobre a sua humanidade, tudo o que ele deve enfrentar. Então, o versículo de número 21, na sequência, nós lemos essas palavras. E outro de seus discípulos lhe disse, Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Bem, este homem era um homem da multidão. Ele tinha ficado impressionado com Jesus. E nós lemos que ele já era um discípulo, pelo menos um tipo de discípulo, talvez um entusiasta, alguém que defendia Jesus em casa com seus familiares. Não, ele não é um falso, ele é um profeta, veja o que ele fez. Ele já era um discípulo em seu coração, assim por dizer. Mas nos parece que ele desejava agora, sim, certamente, ele desejava entrar no círculo interior dos discípulos e ser um verdadeiro discípulo. Mas a impressão que nós temos é que ele não estava pronto naquele momento. E outro de seus discípulos lhe disse, Senhor, permite-me, primeiramente, ir, que eu sepulte o meu pai, e depois eu volte. Eu quero ir, eu irei te seguir, mas deixe-me concluir esta obra, ela é muito importante. Eu quero ir, Senhor, mas deixe-me concluir isso. O Senhor Jesus Cristo já está indo embora, ele está descendo de Cafarnaum, ele vai entrar no barco, ele vai viajar, eu devo segui-lo, mas deixe-me aproveitar esse momento que esse outro discípulo virou as costas e foi embora, este escriba, e eu aproveito a oportunidade para falar, Senhor, eu irei te seguir, mas deixa primeiro enterrar o meu pai,
Em Israel, o enterro era realizado logo após o falecimento, como é o costume no Brasil. Na maioria das vezes não haviam câmaras frias, não é, para manter o cadáver, e cerimonialmente logo ele deveria ser enterrado. E a presença do filho no sepultamento, sobretudo o primogênito, era um ato final de honra e gentileza ao pai. Assim, na superfície, nos parece que este pedido do discípulo é razoável. Talvez o pai dele já tinha morrido, nós não sabemos. Deixa-me ir enterrar o meu pai primeiro. E seria razoável, ele iria, enterraria e logo voltaria para estar com o Senhor. Não é verdade? Por que o Senhor não consente, então? Será que ele é contrário ao enterro? É claro que não. Será que ele deseja que aquele filho desonre o seu pai? É claro que não. Ele logo voltaria a seguir o Senhor. Porque o Senhor dá uma resposta, então, como esta. Observe. Jesus, porém, disse-lhe: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Bem, há algumas razões possíveis aqui. O Senhor já havia dado o comando para partirem. Ele diz no versículo 18, ordenou que passassem para o outro lado. Se este homem desejava segui-lo, deveria ser agora. Outras pessoas poderiam ir ao funeral e enterrar, haviam outros membros da família. Queridos amigos, o fato de que Cristo é o Senhor, e aqui está a lição, deve ser obedecido e seguido sem nenhuma reserva. Eu creio que esta é a razão desta resposta. Deveria ser impresso na mente daquele homem, na mente daqueles que estavam em volta, e os seus apóstolos, aquele homem que iniciaria o seu discipulado, que seguir a Cristo é uma questão de obediência e do agora. Não foi irrazoável, que Cristo disse. Talvez nos pareça uma primeira leitura superficial. O que o Senhor Jesus Cristo está fazendo aqui é requerer um sacrifício extraordinário que mostrasse o seu apego sincero ao Salvador. Não é verdade? Bem, nós já vimos o Senhor responder de maneira similar. Nós vemos ele responder a um outro possível discípulo. Abra comigo em Mateus capítulo 19, versículo 21. O Senhor conhecia o coração deste discípulo. Ele sabia que ele desejava sim ser um discípulo, mas havia algo, ele não estava pronto, ele não queria estar pronto. Em uma situação semelhante, o Senhor dá uma resposta a um outro suposto discípulo. Mateus 19, versículo de número 21. Disse-lhe Jesus, aquele jovem rico que se aproximou dele: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo estas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. O Senhor está respondendo o que estava no coração daquele discípulo. Jesus, porém, disse-lhe: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Bem, queridos amigos, há situações em que o cristão deve literalmente desistir de tudo para seguir o Senhor Jesus Cristo. Essa é uma lição grave e séria aqui. Há situações em que nenhum dever, mesmo o amor pelos homens, deve ser colocado acima de nosso dever para com Deus. Aqui nós devemos primeiro a nossa primeira obediência. E aqui está a lição. Você já encarou este fato? Deixa os mortos enterrar os seus mortos. Bem, Lucas nos diz que este discípulo, ele foi chamado pelo Senhor Jesus para pregar o Evangelho. Havia mencionado em Lucas, veja comigo, Lucas capítulo 9, versículo 60, ouça essas palavras, a mesma narrativa sobre este encontro. Lucas 9, 60. Mas Jesus observou: deixai aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Ele foi comandado por Cristo a segui-lo e a pregar o Evangelho. Esse é um dever, meu querido amigo, que um pregador chamado por Deus para esse ofício não deve omitir nem negligenciar em razão de assumir um ofício para com os homens. Você entende qual é a lição aqui? Eu penso que esta lição é esquecida por muitos pastores, líderes evangélicos. O dever de servir a Cristo não deve ser omitido em razão de assumir algum ofício de serviço aos homens. Deixa os mortos enterrar os seus mortos.
isto é, os mortos espirituais. Em Israel, os sacerdotes, os nazireus, aqueles que fizeram um voto de entrega completa a Deus, eles não podiam tocar um cadáver, os judeus sabiam disso. Isso por causa de sua separação, não é para o serviço do Senhor no templo, ou seu voto de nazireu. Enquanto eles estivessem executando aquele voto, a performance, ou melhor, o trabalho no templo, eles não podiam tocar um cadáver, nem mesmo voltar para enterrar os seus mortos. É isso que ele tem em mente. É a isso que ele está apelando na mente daqueles discípulos que querem segui-lo. Outras pessoas deveriam se incumbir de enterrar os mortos. Pregadores do Evangelho devem manter-se o mais livre possível de todo atrapalho para o serviço do Senhor, todo atrapalho que possam distraí-los do dever em que estão engajados, e o povo de Deus deve ajudá-lo nisso. Disse o Salvador: deixe os mortos sepultar os seus mortos. Há pessoas suficientes para enterrar os mortos, pessoas que estão espiritualmente mortas e não vivas para Deus, que eles cuidem deste ofício. Não entenda errado estas palavras. O Senhor está dizendo que há pessoas tão qualificadas, embora não salvas, para cuidar das atenções e das questões terrenas, para que você se dedique à obra do Senhor. Ele está chamando um discípulo. Há pessoas que estão espiritualmente mortas, não, que estão espiritualmente mortas e não vivas para Deus, que eles cuidem deste ofício, mas você, eu tenho um chamado mais elevado para você do que enterrar os mortos. O meu chamado para você é ressuscitar os mortos. Vai e prega o Evangelho. Há uma lição para pregadores aqui, há uma lição para nós. Aquele discípulo, ele não teve o zelo que ele deveria ter pelo reino de Deus. E é por isso que ele está fazendo esse pedido. E é por isso desta resposta. Aquele discípulo, ele não teve o zelo que ele deveria ter pelo reino de Deus. Para uma mente relutante em servir a Jesus, e olha que eu tenho visto isso tantas vezes como um pastor, como um crente. Para uma mente relutante em adorar a Deus, em ir na casa de Deus adorar, em servi-lo, nunca faltam desculpas, boas desculpas. Boas desculpas. Se nós sondarmos o nosso coração, talvez vamos descobrir que a falta de tempo livre para servir ao Senhor vem da falta de disposição. Ele disse: deixa-me enterrar meu pai. O Senhor disse: deixa que outros façam isso, você pregue o Evangelho. Muitos crentes, eu tenho observado, são impedidos de uma devoção sincera a Deus no dia do Senhor, ou ao longo da semana, de orar, de adorar, de estar com o povo de Deus servindo, por se preocuparem em excesso com suas famílias, com seus parentes. O dia do Senhor chegou, o domingo chegou, mas você vai para a igreja, você não vai para o sítio para ver o vô, e a gente vai fazer um churrasco, e ver a mãe, ver o pai. Muitos crentes, muitos discípulos são impedidos de uma vida para o Senhor sincera, por se preocuparem em excesso com suas famílias e seus parentes. É domingo, é o dia do macarrão na casa da minha mãe, não vou evangelizar, afinal eu passo a semana inteira sem ver eles, eu tenho que honrar pai e mãe, não é verdade? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Este é o primeiro mandamento. E assim coisas legítimas como a família arruinam a todos nós às vezes. E o nosso dever para com Deus, ele é negligenciado e postergado sob o pretexto de pagarmos nossa dívida para com o mundo. Tu, diz o Salvador, deixa os mortos espirituais enterrarem os seus mortos, sepultarem os seus mortos, e vai e serve-me. Isso soa doloroso. Isso vem do Senhor Jesus. Ele é o teu Senhor. Você o obedece. Você se submete a Ele. Senão, Ele não é o teu Senhor. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não me obedeceis? Diz o Salvador. Eu desejo crer que este homem
que essa palavra do Senhor, dirigida a este homem, segue-me, tu segue-me, tenha sido acompanhado também do poder do Senhor Jesus Cristo. E aquele discípulo realmente o seguiu. Assim como Ruth seguiu Noemi e permaneceu com ela, enquanto aquele outro escriba, como Orfa, abandonou a Noemi. Aquele discípulo, aquele primeiro discípulo disse: Senhor, eu te seguirei. Mas a esse segundo discípulo, o Senhor disse a ele: segue-me. Por que será que muitos retrocedem? Porque eles nunca ouviram a voz do Salvador. Eles disseram: Senhor, eu te seguirei enquanto tudo estiver tranquilo, enquanto não me exigirem nada, enquanto eu puder ir na igreja e bater o ponto e desaparecer e não suar com o povo de Deus, eu te seguirei. Mas se é perseguição, não. Se é trabalho, não. Se é domingo, é meu. Mas há aqueles que o Senhor disse na alma: segue-me. Como Mateus, eles se levantam de onde estão e eles seguem. Por quê? Por quê? Porque o chamado de Cristo é acompanhado de poder. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, uma voz de poder, e elas me seguem para o sofrimento, para o serviço, para a vergonha, para o vitupério, para o desprezo. É você um discípulo de Jesus Cristo? Bem, meu querido, eu desejo crer que ele seguiu. E nós lemos então que o Senhor Jesus Cristo se dirige para aquela beira do lago, e é provável que esse discípulo tenha ido com ele, e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E Marcos nos diz que não somente um barco foi, mas vários outros barquinhos, assim, haviam outros discípulos que foram com o Senhor Jesus Cristo, não somente os 12 discípulos. Veja Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 36, apenas para marcar este ponto. Não foi apenas um barco. E ele, deixando a multidão, levaram consigo assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos, entrando eles no barco. Um barco aberto. Não era uma canoa, talvez em nossa imaginação lá dos livrinhos, não é? Um barquinho, todo mundo apertado lá. Não, era um barco de pescaria. Havia uma vela, não era uma canoa, era um barco utilizado para transportar carga entre as vilas, entre as cidades do Lago da Galileia, para pescar. Assim, havia uma vela, havia um espaço considerável, nos dizem os historiadores, que cabiam ali de 20 a 23 pessoas dentro de um barco como aquele, a propósito, lá em Israel, na beira do lago, em Nazaré. Um pequeno museu chamado Museu do Barco. E ali eles resgataram um barco do primeiro século que estava incrustado na lama, conseguiram tirar. Estão as medidas ali, você encontra isso na internet. Talvez uma pequena cobertura colocada ali na parte de trás, uma polpa, uma proa de madeira fechada um pouco, e o Senhor Jesus Cristo estava ali, talvez embaixo, dormindo. Não somente um barco, mas vários barcos nós lemos. E os seus discípulos o seguiram. Não é maravilhoso, queridos amigos? Ele disse àquele jovem: segue-me. E aquele escriba: segue-me, eu te seguirei. E tantos outros, ao ouvir isso, provavelmente aproveitaram a oportunidade e saíram de mansinho ao ouvir o desafio. Mas os seus discípulos o seguiram. Os verdadeiros discípulos do Senhor o seguiram, não importava o custo. Não é que eles eram grandes homens, fortes e poderosos. Não, nós vamos ver isso na sequência. Mas eles eram verdadeiros discípulos chamados por Cristo. Os 12 se mantiveram junto de Cristo, enquanto os demais ficaram em terra firme. E com que frequência nós vemos isso entre o povo de Deus? Na hora de seguir o comando de Cristo do Ide. Observe que o título de discípulo é dado aqui nessa passagem somente aos seus seguidores, não é? E os discípulos o seguiram, e não os que ficaram na terra. E aqueles discípulos seguiram e outros discípulos ficaram na terra. Não. Somente os que o seguiram. Somente eles são chamados de discípulos. Aqueles que estavam prontos a irem onde ele foi. Seja para dentro de um barco, seja para dentro de uma prisão, seja para dentro de um palácio, seja para o meio da tempestade, levantar-se de sua zona de conforto e ir. Você já leu aquelas palavras maravilhosas de Hebreus, falando sobre Jesus Cristo,
que foi morto fora do arraial, portanto saiamos do arraial, carregando o seu vitupério. Querido amigo, saia do arraial. Saia dessa zona de conforto, tranquilo, confortável, gostoso, meu tempo, não quero suar, não quero falar, não quero constranger a ninguém. Saia, leve a vergonha e o vitupério de Cristo e fale do amor do Salvador e represente Ele diante dos homens e mulheres e do governo, onde quer que seja. Saia deste arraial de conforto, se levante deste lugar durante a semana e fale de Cristo e leve o seu vitupério. Saiamos, pois, a Ele, levando o seu vitupério para fora do arraial, indo e pregando. Como é sair desse arraial? É sair desta zona de conforto, não é? E começar a falar do Salvador, e a estar com pessoas, e a dizer-lhes que elas estão condenadas sem Cristo, e que há um Salvador que veio a este mundo, mas eu vou ser desprezado. Saiamos, pois, carregando o seu vitupério. É você um discípulo de Cristo, meu amigo. Levantar-se desta zona de conforto. O Senhor havia dito há poucos minutos atrás que aqueles que o seguiam, que aqueles que o seguissem, deveriam esperar por dificuldades, não é? É exatamente isso que acontece a partir do versículo de número 24. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. O foco de Mateus é apenas o barco deles. Ele, porém, estava dormindo. Entrando no barco, eis que o mar, bem no mar, não era o mar, não era o Mediterrâneo, era o lago da Galileia. Na verdade, somente os moradores da região da Galileia chamavam o lago da Galileia de mar da Galileia, porque era o imenso, é o nosso mar. Essa é a ideia aqui. E uma tempestade muito grande se levantou-se uma grande tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. No grego, a palavra traduzida aqui como tempestade é de uma palavra de seismos, essa ideia de onde nós tiramos sísmico, não é? E a ideia por trás disso aqui é que era uma tempestade sísmica. As águas se levantaram desde a base, não foi só a superfície. Ondas, massas de ondas. Queridos, não foi um ventinho, não. Porque estes homens eram pescadores profissionais, que já tinham enfrentado tempestades. Aqui é uma tempestade que os faz tremer e gritar e clamar, uma tempestade sísmica, assim por dizer. É a mesma palavra que nós usamos para terremoto, no grego aqui, uma tempestade violenta, causada por muitos ventos fortes. Isso acontecia porque o lago era uma espécie de espelho. E em torno do lago estavam as montanhas, não é? Gadara, aquele precipício muito alto de onde os porcos caem. E o vento que vinha do Hermon, que é gelado, vinha por este corredor do Jordão e se abria junto ao calor da água que evaporava do lago. E aquele encontro de calor, massa fria e massa quente, então a movimentação terrível levantando as águas. Isso continua acontecendo em Israel, até hoje. Uma tempestade violenta. Agora era de se esperar que os discípulos que estavam com o Senhor no barco, porque eles estavam com o Senhor, era de se esperar que aquela travessia fosse tranquila, não é? Afinal, o Senhor está no barco. E com Cristo no barco, como diz o antigo cântico, tudo vai muito bem e passa o temporal. Não é verdade? Mas ocorreu exatamente o oposto. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, dormia. Não era de se esperar que a travessia fosse tranquila e o vento fosse a favor deles. Cristo estava ali. Oh, meus amigos, você percebe a lição do discipulado aqui? O Senhor nos ensinou e ensina aqui que aqueles discípulos e nós que estamos nesta travessia do Jordão para a eternidade, para o outro lado do Jordão, assim por dizer, que a vida do serviço a Cristo, ela é vivida, ela é realizada, ela é seguida em meio a sacrifício, dificuldades, tempestades, decepções, perseguições, provações. Veja Paulo, veja os demais apóstolos. Eu me recordo de uma irmã, muitos anos atrás, que saía para evangelizar nas ruas, e ela vinha e reclamava, pastor,
Eu vou evangelizar e eu quero passar o dia inteiro, estou de folga e evangelizar. Mas pastor, eu estou lá no ponto de ônibus, evangelizando as pessoas, e vem um ônibus e passa e joga lama toda na minha roupa, pastor. Mas eu estou servindo a Cristo, pastor. E tem esses impedimentos, e eu estou ali conversando e procurando alguém, lá vem um cachorro e começa a correr atrás de mim, pastor. E tem essa dificuldade, eu perco o meu passo, tenho que voltar a pé, e as pessoas da loja me xingam, sai daí, crente, sai daí, crente. Mas eu estou servindo a Cristo, pastor, porque isso está acontecendo, eu estou servindo a Cristo. A travessia não deveria ser tranquila, e o tapete vermelho jogado diante de mim, porque eu estou servindo a Cristo. Como nós nos enganamos, não é? Mas aqui está. Será que nós nunca lemos isso? Eu estou servindo a Cristo porque desse atrapalho, dessa dificuldade, as pessoas se revoltam, querem me impedir que eu vá para a igreja, isso e aquilo mais, e a saúde não está boa, e a maldade dos homens, isso e aquilo. Ele, porém, estava no barco. E a tempestade veio. E aqui está a lição do discipulado. Nós esperamos por grandes dificuldades ao servir o Senhor neste mundo. Nenhum dos apóstolos esteve isento dessas dificuldades. Foi através delas. O Senhor nunca prometeu tirá-las, mas nos suportar, nos abençoar através delas. Ele, porém, estava dormindo. Não é interessante essas declarações do Evangelho sobre a pessoa do Senhor Jesus? É marcante. E Jesus chorou. E ele teve fome. E ele teve sede. Ele, porém, estava dormindo. A palavra grega traduzida por dormindo traz a ideia de um sono tranquilo. Imagine as ondas e o vento e o barco. Um sono tranquilo. Ele havia trabalhado duro na noite anterior, curando multidões, passou a noite acordado. Ele estava cansado, já era noite novamente, mas ele estava dormindo. Por isso, cansado, além do que, não era difícil para Jesus Cristo dormir, não era difícil para ele adormecer rapidamente em um sono profundo e maravilhoso, com facilidade. Por quê? Porque a sua confiança estava sempre em seu Pai Celestial. Sempre, sempre. O seu próprio Pai, ele não vacilaria. Nem o vento forte, nem o mar, nem a convulsão do barco podia acordar. Não é maravilhoso? Eu penso que ele dormia para descansar, mas também para testar a fé. Ele está treinando os discípulos. Essa é a universidade de Cristo. Oh, meus queridos amigos, essa tempestade foi enviada por ele próprio. Assim como ele fez o sol escurecer quando ele estava na cruz. É claro, se nós pensarmos que fosse por acaso, nós diríamos que o destino e o ministério de Cristo era no meio de um acaso, de um caos. Não, não. Foi ele quem enviou essa tempestade. Ele não estava fingindo dormir, ele dormia de fato, mas ele se permitiu dormir para que ele fosse acordado pelos discípulos. Para que ele fosse solicitado pelos discípulos. Para verificar se eles confiavam nele. Para ver se eles estavam fazendo pouco caso dele. Há uma lição aqui. Às vezes nos parece, não é, que Deus está muito distante. Você já experimentou isso? Ele não está ouvindo, nem respondendo às minhas orações. Mas isso é por conta da nossa fraqueza. Parecem que as nuvens frias sobre a nossa cabeça é tão grande, tão grossa, que o sol da justiça não sorri sobre nós. Às vezes nós passamos por isso. Há enfermidades sérias que perduram e perduram. Há dificuldades que às vezes persistem por muito tempo. O que você faz nessa provação, teste? Você o busca? Ou você se entrega à ansiedade e à angústia? Ou você permite que as emoções te dominem, e os sentimentos e os pensamentos te controlem, e as dificuldades te façam palpitar como o vento, como as ondas fortes? E você começa a tomar decisões baseadas no temor
Isso é algo muito sério. Temor se tornou o teu Senhor. E você faz e não faz certas coisas por medo e temor. Sabe o que acontece conosco quando nós chegamos a este ponto? Nós nos tornamos idólatras. Idólatras. Porque a palavra de Deus diz, somente ao Senhor somente temerás. Meu querido amigo, tudo aquilo que nós colocamos o nosso temor se torna um Deus. Eu temo, eu sofri, eu palpito porque eu não vou conseguir pagar essa conta de luz no final do mês. Eu começo a não conseguir dormir, eu começo a ter palpitação. Eu transformei esta conta em um ídolo, como se Deus não existisse, como se eu não pudesse orar para Ele. Ele fosse o Senhor da prata e do ouro, eu me tornei um idólatra. Ao Senhor somente temerás. Quantos ídolos nós criamos com temor? E o temor começa a comandar as nossas ações e decisões. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos submeter todo o pensamento à autoridade de Cristo. O que você faz? Você toma decisões baseadas no temor, ou você traz tudo ao Senhor e então segue os teus deveres confiando nele? Você compreende que nenhum mal te sobrevirá, embora hajam grandes dificuldades. Onde está a tua fé? Onde está a tua fé no temor? Você percebe isso? Esse é o chamado do Espírito, essa é uma declaração do Espírito. Ouça essas palavras do Senhor. E ele lhes disse, por que temeis, homens de pequena fé? Em outras palavras, onde está a tua fé? Onde está a vossa fé? A pergunta se levanta aqui. Será que todo tipo de medo que nós temos ou temor é algo pecaminoso, é algo contrário à fé? Penso que essa pergunta deve ser feita. O que o Senhor Jesus Cristo está condenando aqui é o temor imoderado, desmedido. É isso que ele está condenando aqui. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo, Senhor, tremendo, salva-nos que perecemos. Lucas e Marcos diz que eles diziam, Senhor, Senhor, que eles gritavam, que eles estavam tremendo. Não te importa que pereçamos, nós estamos morrendo, já é o final, acabou tudo. Temor absurdo, absurdo. Esse é o temor condenado aqui. O medo que não me leva a exercitar fé. O medo que, através da provação, bane a fé da minha mente. Esse é o medo pecaminoso. Agora, o medo que desperta a fé e me leva a clamar ao Senhor, não é um medo pecaminoso. Ele só se torna pecaminoso quando ele me controla. O excesso do temor que enfraquece, que perturba a compostura da fé, fé que deve descansar no Senhor e na sua palavra no meio das dificuldades. O medo, deixa eu marcar isso, nós temos pouco tempo aqui. O temor é uma afeição necessária em todo ser humano, não entendo isso errado. Hollywood retrata algo diferente, mas não. O medo é algo necessário, uma paixão, assim por dizer, uma afeição necessária. O medo, ele está ativado, ele está em nossa natureza, uma certa medida de temor, para nos restringir do pecado. Há o medo dentro de nós para nos conduzir ao dever. Se eu não fazer esse dever, tem punição, tem disciplina, não é? Senão nada seria feito, muitas vezes. O medo está em nós, o temor, para evitar a miséria, para evitar a tragédia. Eu não vou por esse caminho, porque há perigo ali, você vai por um outro caminho. E poupa a sua vida, da sua família e de outras pessoas. Uma pessoa que não possui nenhum temor, é como uma pessoa sem sensibilidade ao toque. Já viu alguém quando ficou sem sensibilidade? E tem uma vela aqui, a pessoa está com a mão lá conversando e está queimando e destruindo o tecido e a pessoa não sente nada. O medo, a falta de temor pode levar à morte. Assim nós devemos discernir nós devemos ter isso aí, discernir e temer o perigo, de modo a evitá-lo. Assim é um temor saudável, não é? A maioria de nós não estaria aqui se não houvesse esse temor, por alguma razão, em certos momentos, não é?
Agora, o medo é pecaminoso quando ele procede da incredulidade em Deus. Sabe o que é isso? E eu começo a me comportar, e a suar e pensar como se não houvesse um Deus no céu. Esse é o medo pecaminoso, e nós somos culpados. Quando o temor aos homens, à criatura, às circunstâncias e ao mal é maior. Esse é um medo pecaminoso, por quê? Porque esse é um temor à criatura, aos homens, que não possui o devido respeito à sua dependência à vontade de Deus. Como se nós temêssemos as criaturas, como se elas estivessem correndo solta quando elas estão presas na corrente. Já viu pessoas assim? Tem um cachorro preso na corrente ali, e a pessoa já está tremendo e o cachorro está preso. Se ele late, ele late. Esse é um temor irracional ou pecaminoso. Ele não considera a realidade das coisas. É pecaminoso quando nós tememos que Deus possa cometer um erro conosco, ou se enganar. O medo que algo esteja em Deus quando não está. Um traço de uma personalidade em Deus, ele vai fazer isso, ele pode fazer isso, quando não está nele. Que ele fale conosco, que ele nos abandone, que ele não ouça a oração dos contritos, que ele não me ressuscite depois que eu morra, que não haja um céu. Esse é um medo pecaminoso. É um medo pecaminoso quando o medo ele é desmedido, ele nos distrai, ele dificulta a oração, ele nos torna melancólicos. É pecaminoso quando impede o amor, o louvor, a gratidão, a alegria necessária diante de Deus. O medo é pecaminoso quando nos faz tomar caminhos que não conduzem a Deus, que nos leva a tomar decisões e usar meios para evitar o perigo, mas meios e caminhos que não nos levam a Deus, que não estão de acordo com a palavra de Deus. Esse é um medo pecaminoso. E é pecaminoso quando ele mata a nossa esperança e nos deixa prostrados sem esperança. Nós estamos em pecado. Esse é o medo pecaminoso. O que fazer então contra um medo pecaminoso? Bem, deixe-me dar algumas direções bíblicas. Você deve conhecer a Deus em seu caráter, em quem Ele é, a sua bondade, a sua misericórdia. Deus é amor. Ele é santo, Ele é justo, Ele é amor. Isso acaba com o medo pecaminoso em relação a Ele. Eu posso confiar nele. Conheça Deus na pessoa do Senhor Jesus, que é Deus, membro da Trindade eterna, o Salvador. Meu querido amigo, Ele te salvou porque Ele iria te destruir agora. Você acorda daquele incidente em Juízes 13, Manoá, não é? Disse, sem dúvida, disse a sua esposa, nós vamos morrer porque nós vimos a Deus. Nós vimos a Deus. Mas a mulher respondeu, a esposa respondeu, se o Senhor tivesse a intenção de nos matar, não teria aceitado o holocausto e a oferta de cereal de nossas mãos, nem nos teria mostrado todas estas coisas. Se Deus tivesse a intenção de nos destruir, por que Ele nos salvou primeiramente e enviou o seu Filho amado para sofrer daquela maneira? Porque o bom pastor recolheu a ovelha perdida e o carregou sobre os seus ombros. Embora essa ovelha dava coice, mordia e falhava e errava, Ele não jogou pelo despenhadeiro irado. E quando Ele chega em casa com esta ovelha, o que Ele faz? Ele faz um churrasco dela para se alegrar. Não é isso? Não. Ele chama os seus amigos para se alegrar. Ele não mata a ovelha. Ele não nos salvou para nos destruir na porta do céu. Ele irá nos preservar através de muitas situações, nos fazendo perseverar. Por quê? Porque ainda embora nós nos desviemos um pouco, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas retornam em arrependimento ao Senhor. Lembre-se disso. Cristo intercede por você. Pastor, mas eu sou um pecador, eu sou um transgressor mesmo depois que eu fui salvo. É exatamente isso. Por quem Ele morreu? Por pecadores. Por quem Ele intercede no céu? Por transgressores. Significa que nós vivemos em pecado, mas se pecarmos, temos um advogado para com o Senhor no céu. Ele é fiel e justo. Observe como a pecaminosidade do teu medo te afasta do Senhor.
impede a tua fé, impede o teu amor, impede a tua gratidão, te desanima a orar, te afasta do teu dever, te afasta do povo de Deus. Observe como esse teu temor pecaminoso irá influenciar e levar outras pessoas a errar e a se afastar mais de Deus, quando eles verem a tua pequena fé. Mas esse rapaz, essa moça, que teme a Deus e ama e está assim, então eu estou perdido. Há esperança para mim? Que mau testemunho horrível nós damos. Lembre-se que o diabo, querido amigo, ele está acorrentado, totalmente debaixo da vontade de Deus. Não está dizendo que ele não opere, mas há um limite, nos diz Apocalipse, não é? Em uma corrente. Sim, se você entra no campo de influência dele, ele pode morder e destruir realmente. Mas se você se mantém nos limites da vontade do Senhor, você está seguro. E ainda que ele late e te faça pular, o Senhor não permitirá que vá além do que ele já determinou para o nosso crescimento. E lembre-se que você já está livre do poder do diabo. Cristo já o venceu. Você teme os homens? Treme, temor dos homens? Quem é o homem? O que é um homem senão um vapor, uma fumaça, uma bolha que logo desaparece? A vida de todo homem está nas mãos de Deus. Temer aos homens mais do que temer a Deus é irracional. Lembre-se quem você é, um filho de Deus, uma filha de Deus. Então confesse a Deus o teu pecado, o teu medo pecaminoso, rogue a sua graça e se levante dali como um filho de Deus para servir um discípulo de Cristo. Nós vemos isso nessas palavras. Então, na sequência, os seus discípulos se aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. Eles testemunharam os milagres do Senhor, eles ouviram a sua palavra, e esses discípulos agora começam a entender que ele é mais do que um carpinteiro. A fé deles, embora fraca, lhes ensinou que eles estavam seguros, porque Cristo estava ali. Enquanto eles estivessem no mesmo barco com Cristo, é claro. Mas eles não tinham uma mistura de fé, nós percebemos aqui que era fé e temor, não é? Eles não tinham certeza se Jesus poderia fazer isso. Eles viram Jesus curar enfermos, expulsar demônio, mas controlar o vento, controlar o sol, as nuvens, o mar. Que homem pode fazer isso? Quem jamais fez isso em Israel? Salva-nos, Senhor, porque perecemos. Mestre, mestre, perecemos. Não se te dás que morremos. Eles acreditaram que o Senhor poderia salvá-los, embora em seu temor, em sua pequena fé, eles pediram de toda a alma, não é, mestre? Pode quase ouvir essas vozes. O coração foi junto com as palavras, não é? É um pedido, é um desejo. Salva-nos porque perecemos, meu querido amigo, minha querida amiga. Nós já mencionamos que todo milagre de Cristo é salvífico, não é? É uma ilustração da salvação. Aqui está. Como se aproximar de Deus para a salvação. É um clamor da alma. Senhor, eu vou morrer se o Senhor não me salvar. Eu estou condenado, eu vou para o inferno. Olha para mim com misericórdia, Senhor. O Senhor, ele dormia para que pudesse, eu penso, prolongar essa situação. E às vezes Deus não nos responde quando nós clamamos a Ele, para que eu venha a Ele por inteiro. Eu deixo de lado toda a minha confiança, todas as boias de segurança, boas obras, ser uma boa pessoa, e clame de todo o coração. Às vezes Ele nos deixa diante da porta estreita, ciscando ali. Porque eu quero passar por essa porta estreita com o meu pecado. Eu quero a Deus e continuar no meu pecado. Eu quero a Deus e continuar com a minha ambição, a minha autodeterminação. Eu quero a Ele como Salvador, mas como não Senhor. Fica na porta, esperando. Até que eles clamassem. Enquanto eles estavam tentando remar, somos pescadores, nós vamos conseguir, vamos trabalhar em time, vamos fazer o melhor. Senhor, nos salva. Você já percebeu o teu pecado diante de Deus? Mas você se refugia em certas ideias? Oh, meu amigo, venha ao Senhor de todo o coração. Eles disseram: Senhor, é necessário haver um reconhecimento de que Ele é Senhor. Salva-nos. Salva-nos, eu estou perdido. Senhor, me salva porque eu sou um pecador. Confesse os teus pecados a Ele. A missão de Jesus Cristo ao vir a este mundo foi salvar pecadores. Mas somente serão salvos aqueles que invocarem o Senhor como pecadores. Senhor, salva-nos.
Senhor Jesus poderia ter ido por terra, não é, para o outro lado do lago, mas ele escolheu ir pela água. Ele decidiu cruzar aquele lago para que tivesse a oportunidade de manifestar-se aos seus discípulos como Deus, como o Senhor dos mares, como o Senhor do vento, da criação, da terra seca, para mostrar que todo o poder lhe pertence no céu e na terra. A cultura greco-romana da época e as religiões animísticas da época e de nossos dias atribuem divindade aos elementos da natureza, não é? Ao Deus da chuva, ao Deus do trovão, ao Deus do amor, ao Deus disso, não é? Um panteão, nós vemos isso hoje no espiritualismo. Para os espiritualistas, para os gregos, voltando ao passado, os romanos, o Deus da água e das inundações era Poseidon. Para os espiritualistas de hoje é Iemanjá, rainha e deusa da água. Satanás, ele busca, se possível fosse, roubar a glória do Senhor Jesus Cristo e dar aos homens, e dar a si mesmo e dar aos animais e aos demônios. Mas aqui está o verdadeiro Senhor das águas, Jesus Cristo. Ouça essas palavras. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Quem é o Senhor dos ventos? Thor, dos trovões? É aquele que comandou o vento e as águas, e eles obedeceram. Ele é o Senhor do universo. Quem é o Senhor da luz? É Cristo quem disse: haja luz e houve luz. Quem controla as estrelas e os planetas e a lua e as galáxias, aquele que dá nome a cada uma delas. Quem é o Deus da guerra? O Senhor dos exércitos, Jesus é o Deus da guerra. Quem é o Senhor e o Deus da história? Cronos, aquele que criou o tempo e o espaço, aquele que escreve a história, aquele que tem em sua mão o nosso tempo e o nosso dia de nascer e partir. Quem é o Deus da morte e da vida? Hades? Não, aquele que é a ressurreição e a vida. Quem é o Deus do amor? Afrodite? Não. É aquele que demonstrou amor, que ninguém tem maior amor do que este, de dar Ele próprio a sua vida. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Deus eterno. Ele é o Filho do homem, mas Ele é o Filho de Deus. Ele é o Senhor Jesus Cristo. A Ele nós pertencemos. É contra Ele que nós pecamos. É a Ele que nós devemos recorrer e clamar por misericórdia e salvação. Este é o Senhor Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne. E é por isso que aqueles homens se maravilharam e se assombraram, e aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? E um desses discípulos que estava neste barco, naquele dia, algum tempo depois, tendo presenciado disso, ele escreveu anos depois estas palavras: e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Como era esta glória dele? Cheio de graça, cheio de verdade. Você o conhece? Você o tem, Ele é o teu Senhor? Ou você permanece apenas um amigo do Evangelho e não um discípulo de Cristo? No versículo 26, algo muito interessante e curioso. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Bem, aquilo que o vento e as ondas tempestuosas não conseguiram fazer, os discípulos conseguiram. Os discípulos importunaram mais o Salvador do que os ventos e as ondas e o acordaram. Foi o temor dos discípulos e foi a compaixão do Salvador que o acordou. Não os ventos, não a água, não o mar. Se você manter em mente quem Jesus Cristo é, você entende então que na verdade Ele não dormia ali. O Senhor, em sua humanidade, em sua encarnação, em seu corpo, estava dormindo, mas a sua divindade estava no controle. Ele é Deus. Por quê? Porque o guarda de Israel não pode dormir nem tosquenejar. O guarda do seu povo não dormitará. Aquele que cuida do seu povo está sempre em controle. Ele está na supervisão
de cada fio de cabelo de nossa cabeça. Não cai sem que Ele saiba. Não tropeçamos no caminho, na rua, sem que Ele saiba. Ele sabe, meu querido. Ele sabe, minha querida. Ele sabe onde você se encontra nesse momento. Você pode clamar a Ele por salvação. Você pode clamar a Ele por renovar a tua fé. E Ele lhes disse: por que temeis, homens de pequena fé? Você observou algo? Ele se levanta e Ele primeiro se dirige aos discípulos, depois se dirige à tempestade. No meio da tempestade, Ele se dirige aos discípulos, antes de cessar a tempestade. Homens de pequena fé. Eles foram selecionados para serem seus discípulos e logo seus apóstolos, enviados por Ele. Acaso aquele que os chamou para ser discípulo e apóstolos deixaria agora? Homens de pequena fé, por que temeis? Por que temeis? Você realmente crê que depois de te salvar, Ele te lançará fora? Homem de pequena fé. Mateus nos diz que Ele fala com os discípulos antes de acalmar a tempestade. E foi no meio dessa confusão, veja a lição, no meio dessa dificuldade, que Ele perguntou aos discípulos: por que temeis? Por que estão amedrontados? O Senhor, Ele tem a tempestade sob controle. Mesmo enquanto os ventos e a água continuavam a rugir, Ele tinha a tempestade sob controle. Ele fala com os discípulos antes mesmo de fazer cessar a tempestade, porque a tempestade é um instrumento do Senhor para fortalecer a fé dos discípulos, como nos mostra o versículo 27. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ele é o Filho de Deus. E Pedro tomará um passo adiante, mais à frente, e dirá: para onde iremos, Senhor? Tu tens as palavras de vida eterna. Tu és o Filho de Deus. Tomé, meu Senhor, meu Deus. E seguiu-se uma grande bonança. Ele aplaca o ruído dos mares, Ele aplaca o ruído dos ventos, e Ele aplaca a confusão do medo e da ansiedade dominante dentro de nós, porque esse é o resultado de clamarmos a Ele. Mesmo no medo, mesmo na dificuldade, mesmo no olho do furacão. Esse é o resultado da fé sendo aplicada. A fé que leva à oração, a fé que leva a lançar a âncora. A âncora é a fé no meio da dificuldade. Eu sou um filho de Deus, eu vou ligar fé com dependência do Senhor, fé e os seus aliados, lembra? Esse é o resultado de lançar a âncora da fé e tomar os remos da oração. Bonança, a paz que excede o entendimento guardará os vossos corações. Trazer todas as coisas ao Senhor em oração. Esses discípulos, eles estavam maravilhados, não é? E perplexos. Eles começaram a entender que Jesus era muito maior do que eles tinham observado. Ele não somente exercia controle sobre as audiências, sobre as enfermidades, sobre os demônios, mas mesmo sobre os ventos, sobre o mar. Devo concluir aqui, meu querido amigo. Há muitos crentes que, no lugar de lançar a âncora da fé no meio de uma grande dificuldade, tomar os remos da oração, sabe o que eles fazem? Eles cortam a corda da âncora, eles jogam os remos para fora e começam a ficar tremendo, desabando em ansiedade. Você conhece, em tua experiência pessoal, essa grande bonança? Paulo aos Romanos diz que, sendo justificados com Deus por Cristo Jesus, temos paz com Deus. Oh, meu amigo, não entenda errado isso aqui. Eles tinham uma pequena fé, não é? Pequeníssima, homens de pequena fé. Mas mesmo uma pequena fé foi ouvida por Cristo. Você não precisa ter uma fé imensa para vir a Deus. Você não precisa copiar a tristeza, a angústia de John Bunyan em seu livro Graça Abundante para o Pior dos Pecadores. Para ir a Cristo, você vai como você está. Você se reconhece um pecador e vê o teu pecado, clame a Deus como você está e confie nele. Ele irá te salvar. Cabe aos discípulos clamar: salva-me. Cabe ao pecador dizer: salva-me. E é Ele quem salva.
Não fique dizendo como ele vai me salvar, como será, o que eu vou sentir. Introspecção. Será que eu estou sentindo? Será que eu estou vivo? Eu não sei, mas pode ser que não foi. Olhe para o Senhor e apenas clame a Ele. Isso é fé, se entregue a Ele. E estenda a mão como Pedro quando se afundava, não aqui, mas em outra situação. Uma pequena fé é suficiente. A fé é como uma chave que abre uma porta, assim por dizer, não há méritos nela. Uma chave que abre uma porta. Essa chave não precisa ser de ouro, pode ser de pedra, de madeira. Se eu creio no Salvador, em sua palavra que me diz que eu necessito dele, e se isso me leva a vir a ele, isso é fé, e a clamar a ele, então ele te ouvirá. Ele te ouvirá e te dará uma resposta de paz, bonança, paz, paz. Esse é um milagre que ilustra a salvação. Eles se aproximam tremendo e clamando diante de Cristo. O Senhor ouve, o Senhor repreende o vento, a fúria do mar, o pecado, ou melhor, o pecador está agora seguro, não é? Ele apaga as transgressões. Quando eu venho primeiramente diante de Deus, eu não venho diante de um trono de bonança, de graça. Parece que eu me achego diante de um trono de tempestade, de trovão, de ira e de justiça, porque eu sou um pecador. Eu me achego a Sinai, trovões e ira. Mas eu venho a Ele, temendo a minha condenação, sabendo que eu sou um pecador, sabendo que Ele é justo em me condenar. Mas esse trono de justiça e ira se transforma em um trono de graça, em Sião. Nós nos aproximamos dele no meio dos nossos temores, de condenação e vergonha e medo, e clamamos a Ele daquele lugar. E diz, Senhor, me salva, eu mereço morrer e ser condenado, eu sou um podre pecador, mas Tu és um grande Salvador. E o Senhor disse que aquele que vier a mim, o Senhor não lançaria fora. Ele ouve, Ele perdoa, Ele apaga a transgressão. E então, meus amigos, eu só posso lhe dizer isso por agora. Uma paz tão indescritível entra em tua alma. E essa paz segue por uma jornada segura em direção ao porto seguro da eternidade. A paz, paz. Venha, Senhor Jesus, e você saberá. Creia nele. Confesse a Ele, clame na tua angústia ao Senhor, e Ele irá ouvir o teu chamado, o teu clamor. Se você é um crente, de agora em diante, tendo sido justificado, salvo da ira vindoura, exerça fé naquele que opera grande bonança, isto é Cristo. Certifique-se de ter esta fé quando você está passando por uma situação, lance a âncora da fé e tome os remos da oração no meio da tempestade. Quão maravilhoso, não? Eles disseram, que homem é este? Quão maravilhosamente Ele nos conduziu através da tempestade. Quão facilmente acalmou as ondas da nossa alma. Bendito seja o Senhor, que ainda hoje os ventos, as tempestades na alma e na mente obedecem ao Salvador. Quando nós clamamos a Ele, homens de pequena fé. Isto é, homens que não estavam aplicando fé na situação, ao coração. Homens que não estavam aplicando a fé ao conforto que deveriam ter derivado. Que não estavam aplicando a fé na promessa do Senhor, que não estavam lançando esta âncora. Homens de pequena fé, o Senhor diz, todo crente genuíno possui uma fé verdadeira. Lhe foi dada na conversão. Mas quantos têm uma fé verdadeira e são fracos nela? Por essa razão, a fé lhe traz pouco proveito na dificuldade. No meio da provação, a fé deve ser como âncora. Lance essa âncora. Põe as mãos no remo. Nós vimos as implicações de ser um discípulo de Cristo. Autonegação, sacrifício, continuidade, provações que virão, confiança no Senhor. Nós vimos que os verdadeiros discípulos, embora fracos, seguirão seu mestre. Nós vimos o poder do Senhor sobre todas as coisas e nós vimos a necessidade imperativa de manter a fé. Louvado seja o Senhor por esta situação na vida daqueles discípulos e pelas situações que nós passamos. Quando ela vier, ou se você já está no meio dela, confie no Senhor e Ele te dará a paz necessária para permanecer em pé e não pecar,
e atravessar a situação e louvá-lo ao longo dela e ao final dela.